E aí a minha pergunta vai sobre a questão da psicóloga da seleção, a Luciana Ângelo, a importância do trabalho dela em conjunto com a comissão técnica para poder tentar tornar o melhor ambiente possível para que as atletas consigam atingir o seu teto, né? E também trabalhar essa questão da expectativa, do nervosismo, porque sabemos que o sub-20 tem muitas atletas jovens que ainda estão nesse processo de maturação da carreira, de amadurecimento. Então, como você vê esse trabalho em conjunto da psicóloga, da comissão técnica e das atletas? Bom, primeiro, ressaltar aqui, exaltar a profissional que a Luciana é. Ela é uma referência nacional em termos de psicologia esportiva, e ela traz um know-how fantástico assim, para o nosso trabalho na Sub-20. E, bom, é uma visão assim que todos os profissionais ali na Sub-20, a gente busca fazer com que atuemos de uma forma sistêmica, ou seja, que cada um seja melhor dentro da sua especialidade por receber a influência e a expertise dos outros profissionais que também compõem aquele contexto. E para a Lu, ela traz maior precisão na minha gestão do grupo, né, nas minhas ações de gestão do ambiente de trabalho, porque ela traz uma visão da especialista, e a gente consegue também, ela consegue também melhorar a abordagem dela por ouvir de mim, da Jéssica, de todos que compõem esse grupo de trabalho. Então, a gente tenta dessa forma muito transdisciplinar, que a gente chama, né? Onde a atuação de um interfere sim na atuação de outro harmoniosamente, né? Para que as meninas sofram um efeito potencializado ainda maior da presença de uma profissional como ela. Então, é assim que a gente tenta trabalhar, é assim que a gente trabalha na Sub-20. E em relação ao que ela faz, assim, é excelente, ela consegue ter abertura com as meninas, mas o trabalho dela é muito voltado para o gerenciamento de emoções, né? Então, a gente fala de gerações aí, com essa geração, principalmente, que vem acompanhada de uma pandemia, vem acompanhada de algumas características psicológicas bem diferentes de gerações anteriores, onde você tem que trabalhar gestão de emoções, tem que trabalhar gerenciamento do que se sente e o que eu faço com o que eu sinto. E ela nos ajuda demais nesse tipo de abordagem. Então, a gente bola juntos inúmeros tipos de intervenções com as atletas, sempre voltado para o jogo, voltado para o rendimento, voltado para a atuação que ela vai ter, a responsabilidade que ela vai ter, mas, ao mesmo tempo, contribuindo para que essa menina tenha cada vez mais autonomia, para que ela não precise, ou que ela precise cada vez menos dos profissionais, e que ela possa ser autossuficiente, porque logo ela vai sair dali, ela vai para outro ambiente. Então, acho que pude resumir um pouco como é feito esse trabalho com a Lu, que é uma profissional fabulosa. Não, perfeito. E é legal a gente ver saber desse tipo de processo, né? A gente que fica de fora, não sabe muito bem dos bastidores, ter detalhes sobre esse tipo de processo é muito importante. Leandro Amin, sua pergunta. Jonas, boa tarde. É muito legal ouvir sobre essa parte, né, do futebol para a gente que está começando. E eu queria te ouvir sobre esse início, né? Esse início da carreira das mulheres, 18, 19, 20 anos. A gente sabe que o Brasil tem um buraco muito grande na prospecção dessas jogadoras, né? O nosso radar ele está longe do ideal. Você fez um trabalho que, mesmo com sucesso em Pernambuco, por exemplo, no esporte, né, o trabalho não teve sequência, né? A sua convocação última tem 11 jogadoras de São Paulo e 7 do Rio Grande do Sul. E aí não adianta a gente ter um país com 300 milhões de habitantes se o nosso radar não consegue captar jogadoras em todos os estados, né? Eu queria saber
Se você conversa com a Aline, se você conversa com as pessoas que fazem parte da comissão, da gestão, né, se você fala com a Ana Lorena sobre essa preocupação, porque é claro que o futebol paulista é importante que a gente tenha um futebol gaúcho forte, futebol paulista, times de camisa, abrigando essas mulheres em começo de carreira, mas ainda me causa essa aflição de ver uma seleção com 18 jogadoras vindo de 2 estados só. Queria saber se há uma conversa nesse sentido. Bom, Leandro, a sua pergunta é muito, muito interessante, muito importante. Não existe um limite num país do tamanho do Brasil para os nossos olhos. A gente tem que tentar sempre incomodado com o quão longe os nossos olhos estão indo. Então, isso é algo que, para mim e para a Jéssica, assim, a gente não cansa de observar, a gente não cansa de analisar, a gente não cansa de buscar informações sobre jogadoras dentro e fora do Brasil. Por outro lado, numa modalidade que está em fase de emancipação, né, e não tem como a gente pular essa etapa, ela está em fase de emancipação. Ela não está estabelecida em todos os lugares, né? Então, o que acontece é que os clubes que fornecem estrutura levam as atletas para lá. E se essa atleta não for para lá, ela provavelmente não vai ter a melhor condição para se desenvolver. Então, não necessariamente a atleta é gaúcha, mas ela está no clube gaúcho. Ela não é paulista, mas ela está no clube paulista, porque o clube paulista e o clube gaúcho, hoje, na base, né, a gente vai acompanhar Inter e Santos, né, na final do Sub-17, não é à toa, né, são clubes que têm investido aí. As semifinais era Grêmio e Santos, e Internacional e São Paulo. Esses clubes estão dando condições da menina sair do Tocantins e vir jogar aqui, da menina sair do Maranhão e vir jogar no Rio Grande do Sul. Então, não necessariamente a nossa seleção ela é feita de jogo. A gente olha para esses lugares ou a gente limita trazer atletas desses lugares, mas são lugares onde as atletas mesmo buscam estar, né, para que elas se desenvolvam. Então, mas ao mesmo tempo, acho importante a minha primeira fala. A gente sabe disso, porém a gente não pode nunca se limitar aos nossos olhos. Então a gente fala sim com a gestão, a gente está sempre inquieto em busca de novas oportunidades de observação fora daqui, de extensão dos nossos campeonatos, de ser modelo de implementação de torneios de base, por exemplo, para que os estados, né, repliquem esse modelo em seus contextos e que a cada ano seja um pouco melhor e que o acaso se torne cada vez mais raro, né? E que a gente consiga ter processos estabelecidos em todos os lugares. Importante também a sua fala em relação a isso. A gente nota que tanto você, quanto Jéssica, quanto o Jatobá, quanto a própria Pia Sumhaldi e também a Aline Pellegrino são pessoas totalmente inquietas nesse sentido, né? Pessoas que pensam muito o futebol feminino como estrutura. E, obviamente, a função de vocês, né, não os limitam de ignorar isso, mas, obviamente, a função de vocês é de treinar atletas, né? No entanto, eu vejo que vocês se preocupam bastante com isso. Há essa conversa constante entre vocês, e o que você, né, você que há tanto tempo já está no futebol feminino, e nas nossas conversas informais a gente já falou tanta coisa que faltava, né? Tanta sensação que a gente tinha do que faltava. O que você pega desse tempo para hoje, tendo esse contato com toda a comissão técnica da base, da principal, a direção, a Ana Lorena, ou a Aline Pellegrino, ou até então a Duda, né, um tempo atrás também? Olha, Rafa, assim, muito legal a gente ter pessoas que conhecem assim a modalidade para a gente poder trazer nossas dores, né? A gente levar os problemas e essa pessoa entender que esses problemas são reais e terem boas estratégias para solucionar eles, né? Então, são pessoas de contextos completamente diferentes, todas essas que você citou, porém são pessoas que são do mesmo universo, né? E quando são do mesmo universo, as intenções e as ideias, elas convergem, né? Convergem para o mesmo ponto.
E isso é um privilégio muito grande, assim, a gente troca muito. Eu convivo diariamente com a Pia, com a Aline, né? Então, as conversas, elas saem do campo e vão para esse tipo de contexto, ou esse tipo de problema, digamos assim, no bom sentido, o tempo inteiro, quase todos os dias, né? Porque é isso, como você disse, Rafa, é uma questão estrutural maior. Não é, quando a gente olha um jogo, a gente não está olhando só um jogo, a gente está olhando aquele jogo, aquela equipe, esse campeonato, por que que é assim, por que que a gente tem que entender todas as camadas que produzem aquele jogo. Então, você pode ter certeza, são pessoas que conhecem e estão trocando para que seja melhor a cada dia, para que mudanças vão acontecendo, ajustes vão acontecendo. Às vezes o mais importante é dar o passo, depois o passo ele é melhor ajustado. Então, eu acho que a gente está num momento assim, onde a troca de ideias está profunda, está uma troca de ideias que vai levar a modalidade, sim, para um lugar fantástico no futuro, tenho certeza disso.